Bom dia, povo amado. Estou aproveitando a oportunidade, novamente fazendo outro vídeo para esse canal. Está falando desse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor Jesus, a palavra do nosso Deus. E hoje eu vou estar usando como texto base o livro de Isaías, capítulo 18. Eu estarei lendo aqui na Bíblia da João Ferreira de Almeida, diz assim a palavra de Deus. Ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles venearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo dará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. O subtítulo que está nessa tradução é assim, olha: a destruição dos assírios é anunciada à Etiópia. Porém, quando fala que um povo alto e de pele polida, a tradução Almeida Revista e Atualizada trata-se como um povo de pele brunida. A tradução versão Jerusalém traz um povo de pele bronzeada. E quando a gente traduz o que é pele polida, pele brunida? Pele brunida é pele negra. O que eu venho trazer, o que veio a mim para fazer esse vídeo é o seguinte: há mais de 20 dias que eu não consigo fazer o vídeo. Eu me propus fazer pelo menos um vídeo por semana, aí ficou retardando por quinzena, e hoje há mais de 3 semanas que eu não conseguia fazer. Quando eu me preparei para fazer esse vídeo, eu tive uma sensação muito forte no meu coração de fazer algo relacionado à pele negra, pele brunida. Quando eu orei a Deus, ele me trouxe quando eu acabei de ler o livro de Isaías, e que falei com Deus que eu queria fazer mais um vídeo e tudo, ele me trouxe a sensação do capítulo 18. Fiquei constrangido porque eu não conseguia achar uma forma de fazer o vídeo. E nesse final de semana, na casa da minha sogra, ajoelhei, conversei com Deus e falei: Deus, se isso realmente for coisa só da minha cabeça, do meu coração, que o coração do homem é enganoso, não for uma sensação do Espírito, me traga outro capítulo. Me dê outro capítulo para falar com o teu povo, para estar falando a tua palavra. E naquele momento, de novo, o Espírito Santo me trouxe uma impressão no Espírito falando o seguinte: na Bíblia não há racismo, não há preconceito. E eu entendi, falei: ok, realmente entendi, então era isso mesmo. Vou falar um pouquinho sobre sensações do Espírito. O homem deve tomar cuidado com o coração dele, porque o coração do homem é enganoso, ou seja, o meu coração é enganoso a mim mesmo. Então, quando eu falo coração do homem enganoso, não é o do outro que me engana, é o meu que realmente me engana, é o seu que te engana também. Tem um pregador famoso que fala que a gente deve andar nas sensações do Espírito. A gente deve estar andando, o Espírito Santo traz sensações no nosso coração, no nosso entendimento, ele traz também impressão no Espírito. Verdade, concordo com ele. Esse pregador Luciano Subirá é um dos que eu ouço, mas também tem um outro que alerta para algo. Primeira coisa, como que você vai interpretar que é uma sensação do Espírito e não um desejo do seu próprio coração? Oração, comunhão, busca pelo Espírito Santo, e antes de mais nada, você tem que conhecer a Bíblia.
Porque se a sensação que ele pôs no seu coração, se ela não passa pelo crivo da Bíblia, ela pode ser uma sensação da carne e não do espírito. Ou pior, pode ser uma seta maligna na sua mente, tentando te desviar das coisas de Deus, te falar coisas que não é verdade. Porque eu sei bem que isso acontece. A pessoa, quando ela começa a querer andar sendo guiada pelo Espírito, e hoje eu tenho tentado fazer isso na minha vida, eu tenho realmente buscado andar na direção do Espírito. Fui rebelde um período da minha vida, porque eu queria a obra do meu jeito, não do jeito de Deus. Hoje eu entendo que o jeito dele é perfeito, o meu coração me engana às vezes. Então é isso que eu estava orando, falando, Deus, mas por que falar disso? Por que do Isaías, capítulo 18, se tinha todos os outros capítulos para poder falar? Porque só escolheu justamente esse. Foi quando ele confirmou para mim, nesse dia de oração, que foi ontem, domingo, na casa da minha sogra, que ele realmente reforçou para mim, a Bíblia não há preconceito, foi que eu entendi o seguinte: preconceito é uma coisa humana, é uma coisa carnal. Preconceito é uma coisa demoníaca até, é algo maligno, não vem de Deus. Deus não tolera o pecado, arrogância, Deus aborrece os arrogantes e se achega aos humildes. Deus não tolera as coisas ruins do nosso coração. Cor de pele, todo o restante não tem nada a ver com Deus. Quando eu cheguei a olhar, quando eu fui olhar um pouquinho mais sobre esse tema, olha só, a Bíblia inteira fala da cor negra, só que ela não fala especificamente, porque para Deus preto, branco, moreno, pardo, índio, mameluco, cafuso, coreano, chinês, japonês, isso para Deus não faz diferença. Porque no exterior você não agrada a Deus. Você não vai agradar a Deus com o seu exterior. Você agrada a Deus com o seu interior. Claro que é necessário cultivar uma roupa decente, é necessário tudo aquilo, mas o principal para Deus é o interno, é o seu coração, é um coração humilde, um coração quebrantado. Fala que Deus procura as pessoas de corações humildes e corações quebrantados. Mas o porquê que eu me atentei a essa palavra, na realidade, foi algo que o Espírito Santo trouxe. Ele foi trazendo e eu não estava entendendo, eu não queria falar sobre o assunto, mas ele sabe que eu tenho autoridade no assunto, ele sabe que eu convivo com isso no meu dia a dia e talvez por isso que ele trouxe isso para mim. Eu confesso a vocês que eu tenho uma esposa negra, linda, maravilhosa. Eu tenho 2 filhos mestiços, onde eles são pardos, meio moreno, meio branco, 2 meninos lindos, maravilhosos, o Luiz e o Luan. Então, assim, eu convivo diretamente com isso todos os dias. Eu vejo o preconceito à minha volta e não entendo por quê. Porque não existe racismo. Estou falando do racismo no Brasil entre o negro e o branco. Cantares capítulo 1, versículo 5, na tradução da Bíblia King James, está escrito assim, a Sulamita diz assim: eu sou negra, porém formosa, ó filhas de Jerusalém. A tradução deles. A tradução versão Jerusalém diz: eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém. Então Deus não trata muito isso. Não preocupa muito com a cor da pele. Isso é algo que, às vezes, infelizmente, existe nos nossos púlpitos, existe num monte de outros lugares. E, por exemplo, nos Estados Unidos, o mexicano, às vezes, é olhado com um olhar ruim, ou mexicano não, latino-americano, olhado com um olhar inferior. Os brancos olhavam para os negros, numa época passada, com um olhar inferior. Como às vezes os brancos e os negros olhavam para o índio com um olhar inferior. Na realidade não existe nada de inferior perante Deus exteriormente falando. Pode existir inferior e superior aqui dentro. É aquele que se achega a Deus. Bom, falando um pouquinho de um tema de onde surgiu, alguns religiosos começaram a usar o termo da cor da pele para justificar a escravidão dos africanos. Foi um cristão, um monge. Ele era um recluso naqueles mosteiros, né? E ele usou a seguinte passagem. Infelizmente, ele usou Gênesis 9, 25, a maldição de Canaã, para dizer que o povo africano estava sendo escravo porque ele estava debaixo de uma maldição. A cor da pele deles vivia debaixo de uma maldição. Eu acho que as pessoas não entendem bem o que é isso, porque lá a maldição não foi sobre Cã, um dos filhos de Noé.
Noé saiu da arca, ele, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos, saiu com ele Sem, Cã e Jafé. Cã é o filho de Noé que viu ele nu, e Noé lançou uma maldição sobre Canaã. Diz que Canaã seria servo dos seus irmãos, seria servo, escravo dos seus irmãos naquela época, por causa do que o Cã fez. Porém, falando da África do Sul, a África do Sul não é descendência de Canaã. A África do Sul é descendência de Cã. As pessoas que às vezes não lê Bíblia corretamente ou não procura toda a Bíblia, todo o contexto da Bíblia, ele pode pegar um pedaço e, infelizmente, por uma parte, ele falar uma besteira muito grande. Porque Cã era pai de Canaã. Porém, Cã também era pai de Cuxi. E Cuxi hoje se traduz em Etiópia, se traduz nos etíopes, que era o sul do Egito, uma parte do mar Mediterrâneo e África do Sul. Era o povo de Cuxi, não o povo de Canaã. Porém, também no Gênesis 9:18 diz assim: e os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Na realidade, Noé não amaldiçoou Cã, amaldiçoou Canaã, a descendência de Cã. E aí, se esse homem que usou esse pretexto para justificar a escravidão, então teria que ser a terra de Canaã, teria que ser escrava. E toda negra. E não Cuxi, não Etiópia. Que eram os filhos de Cã. Porque os filhos de Cã, que está também em Gênesis 10:6, está escrito aqui, olha. E os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. O Isaías 18 traz sobre os homens de pele brunida, traz assim, Isaías 18:1, ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Algumas traduções traz Cuxi, a minha tradução já traz Etiópia. O que as pessoas às vezes não entendem, e fica tentando forçar um pouquinho, usando a Bíblia para isso, mas tudo bem, se atentando à questão negra. Nós temos genes no nosso corpo, por exemplo, o Arlindo acabou de falar, o Arlindo disse, o Arlindo é branco, com esposa negra, tenho 2 filhos, um com os meus traços brancos, porém com a cor mais voltada para a mãe dele, o outro tem os traços da mãe dele com a cor voltada para mim. O Luiz, o mais velho, tem os meus traços de pessoa branca, porém tem a cor voltada para a mãe dele. O Luan, meu filho mais novo, ele tem a minha cor e os traços negros. Todos os traços deles é de uma pessoa negra, fisionomia dele. Eles carregam na genética deles. Então pode vir a descendência dele ter pessoas negras ou claras. Para nossa família isso não é problema. Para mim, para minha esposa, isso nunca foi problema, não há problema de cor. Mas vindo acontecer isso, Deus quando fez, ele fez tudo perfeito. Está tudo na carga genética do homem. Carga genética é uma só. Porém, naquela época, parentes tinham intimidade com parentes. Um povo era com um povo só. Então, ia apurando a raça que ia para cada lado. Cada local, isso o Arlindo dizendo, cada local que ia um povo isolado, ali a raça se multiplicava com as maiores características daquele próprio povo. Porque ia prosperar ali a característica própria. De repente, os que foram para a África carregava já os genes negros, iam ser apurados mais para a cor negra, porque seriam entre eles. E não teria entre eles os outros das pessoas brancas de outros locais. Seria apurado ali mais a raça negra. O Arlindo entendendo isso. Onde um povo foi voltado mais com o gene branco e só perpetuou entre eles, ia prosperar mais pessoas de cor branca. Arlindo não é geneticista, mas falando um pouquinho desse assunto. O grande problema é que às vezes a gente usa o nosso dia a dia, o nosso entender, o nosso caminhar, a nossa época para traduzir, para poder colocar na Bíblia. Não, a gente tem que pensar no povo da época. Porque naquela época não existia disputa por cor.
Não existia escravidão de negros. Naquela época, o escravo era o povo que era derrotado. E, inclusive, entre o povo hebreu, também existiam escravos. Esse capítulo 18, é claro que ele, de Isaías, claro que ele falava sobre o alerta à Etiópia, porque a Etiópia era um povo, o povo de Cuxi, perdão, o povo de Cuxi era um povo lá da Etiópia, era um povo muito guerreiro, era um povo alto, valente. Algumas tradições dizem que ele é alto e bonito, então depende muito da tradição. Porém, por ele ser um povo muito guerreiro, muito feroz, confiava na sua própria força e achava que eles resolviam todos os problemas. E como a Síria estava devastando tudo, eles começaram a levar pessoas para poder fazer tratados. Diz até então que eles enviaram embaixadores até Judá, para poder tentar fazer uma aliança com Judá para barrar esse povo da Síria que estava vindo devastando todo mundo. Porém, o alerta de Deus é para que eles não envolvessem nisso. Para que eles ficassem atentos, que a destruição da Síria viria. Por Deus, não por eles. Não use desculpa da cor da pele. Não use desculpa para o olho puxado. Não use desculpa para raças diferentes, para cabelo crespo, cabelo liso. Não use desculpa para essas coisas, porque isso aí Deus não trata na Bíblia. Deus não é preconceituoso, Deus não é racista. A Bíblia não trata disso. Era isso que o Espírito Santo estava tratando comigo no capítulo 18 de Isaías, quando eu estava orando a Deus, que ele pedindo a ele que mudasse para mim o capítulo, que me desse entendimento, ele me disse: na Bíblia não há preconceito, na Bíblia não há racismo, e não existe. O racismo é algo do nosso coração hoje, que nós temos que banir do nosso coração, nós temos que banir dos nossos púlpitos, nós temos que banir de toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é pura e perfeita. Ela entra e faz divisão entre as juntas e as medulas. Ela entra lá dentro. Ela não quer passar superficialmente aqui fora. Ela quer entrar lá dentro, discernir tudo que tem de bom e de ruim dentro de você, dentro de mim. É isso que a palavra de Deus traz para nós. É esse o recado que eu vou deixar aqui. Não use a palavra de Deus por causa das suas mazelas, que eu não uso a palavra de Deus por causa das minhas mazelas, por causa dos meus problemas, das minhas ofensas raciais, daqueles problemas que eu tive de histórico, daqueles problemas que eu tive de formação de povo. Isso não pode ser usado como desculpa para atrapalhar o evangelho. Fica um recado para o povo de Deus. A Bíblia sim trata sobre povo negro, sobre povo cita, sobre povo bárbaro, sobre povo de todos os jeitos. E só reforçando algo que eu acabei não falando, que os antigos gregos, eles chamavam os cuxitas de etíopes. E nessa tradução, etíope significa face queimada ou face negra. Isso que é a tradução da palavra etíope. Hoje, se você procurar no dicionário e não aprofundar no estudo, vai ser assim, tradução da palavra etíope, aquele que mora na Etiópia. Não é tradução do povo etíope, é da palavra etíope. A palavra etíope significa face negra ou face queimada. A cidade de Cuxi passou-se a restringir diretamente, exclusivamente sobre Etiópia. De acordo com os antigos gregos, os antigos historiadores gregos e romanos. Então a gente fica às vezes tentando entender, tentando buscar para coisas da nossa era. Vamos estudar a era antiga, vamos nos colocar naquele contexto histórico e não trazer aquela situação para o nosso contexto histórico hoje, para nós não atrapalharmos a Bíblia de Deus. Quando Deus queria que eu falasse sobre isso, que realmente era algo dele, não era do Arlindo, falar sobre cor negra, ele sabia que o Arlindo tem autoridade também nesse assunto. O Arlindo vive nesse meio, o Arlindo tem uma miscigenação na família dele. A minha própria família, minha mãe e meu pai, ela vem de pessoas de traços diferentes. E eu saí com os traços brancos. Mas tem um irmão que partiu na glória, que ele tinha os traços totalmente negros. Porém, da minha família com a minha esposa, olha só, eu gerei traços brancos e também traços negros. Mas e se eu tivesse casado com uma pessoa branca, eu tenho carga na minha genética de pessoas de traços negros também. Mesmo sendo branco, do olho verde, eu tenho traços negros na minha genética. Veio da minha mãe, da descendência da minha mãe, porém eu saí com a descendência do meu pai e saí branco. Os meus filhos vai ser a raça que Deus quiser. E eu sei que os meus filhos vão ser raça eleita, geração eleita. Isso sim, para o Senhor Altíssimo, não raça de cor. E eu falo com meu filho o seguinte: você pode ir em qualquer lugar com a sua cor. Agora você só tem um lugar para ir sem Jesus. Porque com Jesus, você pode ir em qualquer lugar com a sua cor. E você já tem lugar garantido para ir, que é morada do Altíssimo. Porém, sem Jesus, com ou sem cor, você tem um lugar garantido, que é no juízo eterno.
Então nós paramos de preocupar, paremos de atrapalhar a escolha da raça de Deus. Fica aqui o recado. O vídeo foi um pouco alongado, é porque realmente eu tinha que fazer esse vídeo um pouquinho mais alongado, a situação era mais complexa, demorei muito para fazer o vídeo, estou ansioso pelo próximo. Dou um tchau para vocês e aguardo ansiosamente para estar na próxima transmissão.